Já? Boa tarde, boa tarde. A gente vai tá dando um tempinho aí para todo mundo conseguir entrar e conectar. E a gente já vai dar início ao nosso segundo dia de SciNext. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Para quem acompanhou desde o início ontem, a Val estava de host, né, Val? Estava dando as boas-vindas para todo mundo. A Val acho que é alguém que vocês já conhecem, estão mais familiarizados. Então, eu vou muito rapidamente me apresentar. Eu sou a Cíntia Michels, estou aqui como uma das líderes do Núcleo Vale do Silício, do Grupo Mulheres do Brasil, e que está co-organizando esse evento, né, junto com a Fiocruz Bahia, com a Val, a Karine, a Juliana. Vocês estão vendo todas nós que estamos aqui com esse símbolozinho do SciNext aqui atrás, somos, né, trabalhamos na organização desse evento, a Raquel, a Luciana, a Lili, a Elisa também, a Nájara, e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, porque fortalecer e valorizar a ciência no Brasil é algo que está nas nossas mentes o tempo todo, no pulsar dos nossos corações. Então, cada vez que a gente tem condições de ter essas conexões felizes, esses encontros aqui com vocês, essas trocas, a gente fica cada vez mais inspiradas e mais esperançosas por tudo aquilo que a gente consegue fazer pelo Brasil e pelos nossos cientistas. Então, aqui nesse evento hoje a gente vai ter uma mesa, temos duas mesas redondas, né? Ontem tivemos palestras, mesa redonda, foi maravilhoso. Quem estava com a gente, aliás, e quiser comentar, pode colocar nos comentários que a gente vai acompanhar, como é que foi ouvir tudo aquilo, como é que foi vivenciar esse evento, até porque é uma construção conjunta, então quem tiver sugestão de melhoria, ideias para as próximas vezes, pode ficar à vontade de trazer para a gente, que vai ser muito bem-vindo. E hoje a gente vai fazer, então, essa mesa redonda. A primeira é uma mesa redonda com as nossas cientistas, que talvez vocês tenham visto, né? Todas estão lá, como Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Vale do Silício, isso porque somos todas voluntárias desse grupo, que é um grupo formado aí por quase 100 mil mulheres, que está em mais de cerca de 160 localidades, em todas as capitais brasileiras, e também em todos os continentes. Então, nós estamos aí trabalhando juntas, alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e com o grande propósito de transformar o Brasil para melhor a partir do protagonismo feminino. Então, já deixo aí o convite para vocês, as mulheres que estão aqui, que quiserem participar com a gente, mesmo que de repente, agora eu não vou poder me voluntariar, não tem problema, vai lá, se inscreve, que você já está dando um apoio, uma força gigantesca para que a gente consiga fazer essa transformação aí em todas as esferas do nosso país, né? Realmente a serviço do coletivo, para que a gente tenha um Brasil com mais educação, mais saúde, mais empreendedorismo, muito mais ciência, para que a gente se desenvolva enquanto sociedade. A Raquel, que daqui a pouquinho vai apresentar o painel para vocês, vai contar um pouquinho mais sobre o currículo das nossas cientistas, mas só de curiosidade, a gente tem aí cientistas que estão em universidades renomadas, que estão em biotechs, e vão contar um pouquinho da história delas para a gente. E depois do nosso intervalo, a gente vai ter um painel com dois grandes parceiros aí da ciência também do Brasil, que são a Dimension Sciences e a Brasa, que ajudam quem quer seguir carreira fora do Brasil, né, ou estudar fora do Brasil, a gente entender um pouco mais dos trâmites, dos passo a passos, dos desafios a partir dessa parte mais institucional também de fazer essas escolhas. Então, fiquem com a gente até o final, sejam super bem-vindos, nós estamos muito, muito felizes mesmo de estar aqui com vocês nesse sábado, e tenho certeza que o Brasil e a ciência do Brasil já são lugares melhores, porque vocês estão aqui, porque para estar aqui num sábado à tarde, eu pelo menos estou em São Paulo, está um sábado espetacular aqui, e a gente está aqui sábado à tarde reunidos em torno desse tema, realmente de fazer brilhar os olhos.
Último recadinho, a gente está gravando essa reunião, né? Talvez para quem entrou agora, a reunião está sendo gravada, porque depois a gente vai postar no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, por favor, quem está ficando, está ciente de que estamos gravando. E agora eu vou convidar a Raquel Santana para o nosso palco virtual, ela que é uma das voluntárias do Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do Brasil, também é uma cientista, uma mulher incrível, e vai conduzir a nossa primeira mesa redonda. Seja muito bem-vinda ao nosso palco virtual, Raquel. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite, pela sua introdução maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do SciNext, né? Mais um dia de muita troca, muito aprendizado e descobrimento sobre possibilidades e desafios na ciência. Eu estou muito feliz e entusiasmada com a primeira edição do SciNext e que eu espero que aqui descenda uma nova geração de cientistas prontos para grandes possibilidades e desafios na carreira científica, com muitas histórias e experiências a ser compartilhadas, assim como as nossas 4 convidadas, né? Então, eu acho que, assim, diante dessa introdução brilhante da Cíntia, o nosso tempo está um pouquinho, assim, curto, porque a gente quer explorar e conhecer, assim, né, cada detalhe do processo de transição de carreira dessas nossas 4 convidadas, e eu acho que é chegado o grande momento de vocês conhecerem as nossas 4 cientistas brilhantes, né, que estão aqui nos Estados Unidos representando o Brasil de uma forma espetacular. Elas estão atualmente atuando em centros internacionais de pesquisas, em agências governamentais e empresas de biotecnologias aqui nos Estados Unidos. Mas, antes de trazer as nossas convidadas, deixe-me apresentar, né? Então, como a Cíntia falou, eu sou a Raquel, sou bióloga, doutora em ciência e pós-doutora em ecologia, e uma grande admiradora e influenciadora científica. Então, com vocês, é chegado o grande momento. Por favor, meninas, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de começar com a Elisa, né? Elisa, Luciana, Liliane, né? Nájera, sejam muito bem-vindas a essa mesa redonda. Seja muito bem-vinda a essa tarde espetacular, nesse sábado, né? Estamos super ansiosos para conhecer um pouquinho mais da trajetória de vocês. Eu abro agora a mesa, né? Com uma breve introdução de vocês, para que o nosso público possa saber um pouquinho mais a respeito, né, de quem vocês são, o que vocês estão fazendo atualmente. Fiquem à vontade para se apresentar. Elisa, se você quiser começar, fique à vontade. Oi, Raquel, obrigada. Posso começar sim. Primeiro, eu queria agradecer, né, de fazer parte dessa mesa e também fazer parte do grupo. Então, como a Raquel falou, também sou brasileira, sou cientista, sou maranhense, sou ludovicense, para quem não sabe, sou de São Luís, do Maranhão. Sou bióloga pela Universidade Federal do Maranhão. Depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado lá na USP de São Paulo. Depois eu fui para a Inglaterra, fiz um sanduíche lá e depois voltei, trabalhei um pouquinho lá como técnica e pesquisa 2 anos. E agora eu estou no NIH, aqui nos Estados Unidos, fazendo o meu pós-doc. E a minha área principal é genética e parasito. E também um pouquinho de interação parasito-hospedeiro e associações entre reinos. Então, é mais ou menos o que eu faço. Muito obrigada. Nossa, um mundo muito espetacular, né? Assim, que às vezes a gente fala de ciência, de algumas áreas, assim, muito específicas, a gente não tem a noção e a dimensão, né, do tamanho de coisas que a gente pode aprender no dia a dia, de diferentes linhas de pesquisas que a gente pode seguir, né, e o vasto conhecimento que a gente, assim, o aprendizado que a gente tem diariamente, né. Muito obrigada pela sua introdução. Passo a palavra para a Liliane. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Boa tarde, aqui no Vale do Silício é bom dia ainda, então eu fico confusa com os horários. Bom, eu sou a Liliana Macis, eu sou biomédica formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Aí eu fiz o meu doutorado na USP de São Paulo em microbiologia, aí fui para o pós-doutorado em imunologia, biologia celular, fiz alguns aninhos de pós-doutorado. E durante o meu doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche na Universidade de Oklahoma, que foi super produtivo, assim, me deu um amadurecimento enorme. Aí depois, durante o pós-doutorado, eu fiz um outro sanduíche na Harvard, também em biologia celular e imunologia.
E depois acabei vindo para Stanford para ser cientista, fui contratada como cientista em Stanford, e um projeto em interação patógeno hospedeiro, trabalhando com salmonela e tentando entender as interações e os hospedeiros que carregam a salmonela e não demonstram sinal de doença. E aí eu terminei esse projeto e acabei fazendo a transição para a indústria, que depois eu vou falar mais um pouquinho para vocês, mas hoje em dia eu sou cientista em imunologia numa indústria de desenvolvimento de fármacos para doenças autoimunes. Que trajetória linda, né? E curtinha. Então, quando a gente pensa em ciência, a gente fala assim, é um passo ali, né? E a gente já tem tudo. Nossa, que trajetória linda, linda mesmo. Estamos super ansiosos para saber um pouquinho mais. Mas agora eu passo a palavra para a Lu e estou no aguardo para conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Muito obrigada. Bom dia para quem está no Vale, né? E boa tarde, Brasil. Meu nome é Luciana, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz minha graduação na PUC, em desenho industrial, e fiz, na verdade, uma graduação sanduíche, né, na University of Kentucky também. Enfim, logo depois da minha graduação, eu comecei a trabalhar como cientista focada em redes neurais e robótica autônoma. E até mesmo com a intenção de fazer um career shift, eu me inscrevi no mestrado, né? Então eu fiz um mestrado em ciência e engenharia mecânica na Stanford University, eu me formei em último junho. E através de Stanford eu desenvolvi minha pesquisa em robótica assistiva. Aqui sou um pouquinho peixinho fora d'água, né? Todo mundo na área de biológicas, e eu tô vendo aqui na área mais de robótica, né? De mecânica. E tive uma experiência incrível. Atualmente eu trabalho como Global Manager em uma fintech, ZTech, onde a gente está tentando justamente trazer essas tecnologias emergentes, né, trazendo todo esse conhecimento da academia e tentando fazer um deployment em produtos comerciais para, enfim, tentar trazer um benefício social para os pequenos e médios empreendedores. E é um super prazer estar aqui, eu tenho uma admiração incrível pela Fiocruz, então eu quero muito agradecer o convite, tanto das meninas da Fiocruz Bahia, quanto do Vale do Silício, em ter feito esse convite. Que lindo. Muito obrigada, Luciana, por compartilhar. E você, eu acho que, assim, você pontuou, eu sou que tá mais, sim, uma área mais, né, distinta. Mas isso o quão é importante para você, para mostrar para todo mundo que nós, cientistas, né, mulheres, podemos estar na área que a gente deseja, né? Não existe uma área específica, assim, para meninos ou para meninas. Tem que ser aquela área que realmente faça os nossos olhos brilhar, o nosso coração bater mais forte. Muito obrigada por compartilhar. E agora eu passo a palavra para a Nájera. Olá, boa tarde. Meu nome é Nájera, sou nascida e criada na Universidade de Brasília, com muito orgulho, sou apaixonada por aquela universidade, não tinha nenhuma intenção de sair do país, até numa viagem conhecer um cara, e enfim, a gente se casou. Eu acabei aqui nos Estados Unidos e o que aconteceu foi que eu tive que reformular a minha trajetória. Eu sou médica veterinária, trabalhava como consultora e no Brasil, desenvolvendo pesquisa também na área de manejo de animais, e agora eu estou no governo, aqui no estado da Califórnia, na municipalidade, trabalhando com medicina de populações no enfrentamento principalmente à pandemia do Covid-19. Muito obrigada, Nájera, por compartilhar. Gente, olha só, que delícia estar aqui com vocês, com essas 4 cientistas maravilhosas, falando sobre ciência, carreiras e desafios. Assunto que se deixar, iremos parar de falar só amanhã cedo, porque isso brilha nossos olhos e acelera nossos batimentos cardíacos, não é mesmo? Então, já caminhando nessas trajetórias lindas e maravilhosas, que vocês perceberam, né, que as nossas 4 cientistas passaram aí por grandes instituições aqui nos Estados Unidos, eu gostaria, né, de realmente pontuar e chamá-las de novo para que elas pudessem falar mais um pouquinho. Então, como que foi a trajetória delas, como elas chegaram aqui nos Estados Unidos, há quanto tempo elas estão aqui e o que elas atualmente fazem nos Estados Unidos. Nájera, se você quiser começar, fique à vontade, e eu te agradeço muito. Então, como eu dei uma pequenininha apresentação de como é que foi a minha chegada, né? Eu casei, meu marido também é imigrante, mas ele não é do Brasil, e a gente se conheceu aqui. E quando a gente resolveu casar, foi realmente aquele processo de o que eu vou fazer com a minha carreira. Eu tinha uma carreira estabelecida no Brasil, estava muito bem, e realmente você chegar num país, né? E eu
apesar de eu tive muitos privilégios que eu tinha, né, um apoio emocional e econômico por meio da minha família, mas é você chegar num país e falar, oi, bom dia, né? Volta a sua vida do zero. Então, desde tirar uma carteira de identidade até você descobrir que profissão que você vai fazer da vida, né? Foi, eu acho que 1 ano de preparação, entrando em contato com pessoas para ver como é que era o processo de validação de diploma, o que eu poderia fazer, até eu chegar num ponto onde eu meio que me encontrei dentro de uma agência governamental, ainda trabalhando com pesquisa, né, mas com um resultado, um impacto direto na sociedade, que é a saúde pública. Muito interessante. Muito obrigada por compartilhar. Luciana, você gostaria de nos contar um pouquinho mais quanto tempo estar aqui? Eu sei que você já deu uma breve introdução, mas se você quiser adicionar mais alguns detalhes assim sobre a sua trajetória, de como você saiu do Brasil e chegou aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Bom, meu primeiro contato com a ciência, na verdade, foi durante o ensino médio. Eu sou filha do Cefet, né, com muito orgulho. É uma instituição que eu tenho, né, um prazer muito grande de sempre mencionar, sempre que eu falo, né, eu vim de escola pública. Então, fui para o Cefet Química e fiz meu curso técnico em Química Industrial. Enfim, lá a gente tinha muitas áreas focadas justamente em meio ambiente e ciências biológicas. E, através do Cefet, eu tive essa primeira experiência em começar a fazer iniciação científica, começar a ser instigada pelos meus professores a ter essa curiosidade científica, né? Tentar descobrir os porquês, né? E o como que as coisas acontecem. Então, acredito que a minha paixão foi, né, primeiramente incendiada, digamos assim, lá. E quando eu fui para a minha graduação, né, e acabei fazendo um shift para desenho industrial, a maior intenção foi porque no desenho industrial eu via uma oportunidade de juntar o conhecimento técnico com uma necessidade, né, social, vamos colocar assim, né? O meu curso de desenho industrial ele era bem focado em usuário, em sociedade, então para mim foi uma forma de poder pensar como que a gente pode pegar, né, todo esse conhecimento técnico, todo o lado da ciência e tentar pensar qual é a melhor forma que a gente pode trazer isso de volta para a sociedade, né, e trazer um benefício social para a nossa comunidade. Então, durante a minha graduação, eu tive minha primeira conhecimento com relação à robótica e à mecânica, que foi também algo que a universidade me proporcionou. Eu entrei na equipe de robótica da PUC e comecei a ficar fascinada, comecei a entender mais sobre, né, a autonomia de robótica e assim como conhecimento de programação. Então, através desse conhecimento, eu acho que foi mais um boost, né, e fazendo com que eu quisesse aprender mais e descobrir mais. E, na verdade, depois que eu terminei minha graduação, eu comecei a trabalhar e eu odiava o meu trabalho. Eu não me via trabalhando aquilo, para mim não fazia sentido eu estar onde eu estava. E eu comecei a ficar muito mal pensando, cara, né, como que eu faço para fazer o que eu quero, né, para fazer algo que me brilhe aos olhos, que fazer algo que faça com que eu esteja fazendo de fato a diferença. Então, foi nessa época que eu acabei me envolvendo em redes neurais e trabalhando com pesquisas relacionadas. E foi quando eu decidi fazer meio que o meu career shift e me inscrever para um mestrado. E aí foi essa maior loucura da minha vida, que foi me aplicar para Stanford, né? Mesmo sabendo que a probabilidade e a chance de passar a mínima, eu coloquei na minha cabeça que, bom, eu vou tentar, porque se eu não tentar, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Então, tentei, deu certo, né, estranhamente deu certo, e o legal de vir para uma universidade aqui é que, bom, eu fiz mestrado, então o mestrado não tem tanto fomento, não tem tanta auxílio, né, financeiro, mas muitos dos cientistas que vêm para PhD, né, muitos dos brasileiros que eu conheci, eles tiveram muito auxílio e suporte, se não de instituições no Brasil, de instituições aqui que querem trazer justamente profissionais de qualidade e que tenham, enfim, o conhecimento ímpar que todos os presentes aqui têm. Então, vim para cá e aí eu comecei a fazer minha pesquisa em robótica assistiva, né, tentando, de certa forma, fazer premonições de intenções humanas para poder evitar a queda em idosos, por exemplo. Então, esse era o maior foco da minha pesquisa. Pesquisa extremamente complicada, então em 2 anos foi muito difícil encontrar a solução final para esse problema, mas a gente pôde progredir muito com relação à premonição de Human Intent Estimation. E agora eu me formei e saí um pouco da ciência, né? Mas, enfim, eu digo que eu fico com um pezinho na ciência e um pezinho em business, né? Porque agora eu estou justamente tentando pegar todo o conhecimento que eu adquiri na academia e todo
conhecimento que eu continuo adquirindo, né, e tentar pensar, ok, como que a gente pode, né, trazer esses modelos de forma a criar um bom impacto social e de forma, enfim, a otimizar e sempre, né, pensando no bem da nossa comunidade. Exato, eu acho que você trouxe, assim, pontos super importantes que acho que são fatores essenciais, né, na carreira científica. Às vezes a gente fica muito desesperado, porque, assim, às vezes não vem um auxílio exatamente da forma como a gente planeja, ou porque não acontece exatamente como aconteceu para outras pessoas, e você exatamente veio mostrar que existem outras possibilidades, né? E que exatamente a gente tem que dar o primeiro passo e tentar, porque como você falou, assim, eu não tinha certeza, e o que eu sempre falo, o não a gente já tem, então a gente tem que ir tentar o sim, não é mesmo? Com certeza, sempre correndo atrás do sim, gente. Muito obrigada. E eu sempre falo que toda vez que eu escuto a sua história, eu fico sempre arrepiada, porque eu acho que, assim, é uma história inspiradora, assim, para nós que já estamos, assim, né, num certo caminho, já percorremos uma certa trajetória, eu imagino para quem está começando. Então, assim, eu te agradeço muito por estar aqui hoje, por ter aceitado o convite e por estar compartilhando a sua trajetória, que eu acho lindíssima. Muito obrigada mesmo. Muito E aí eu obrigada, passo a Raquel. palavra para Lili. Então, eu tenho uma trajetória assim de zigue-zague, perseverança e persistência, então eu quero começar falando para todos vocês. Eu sei que a situação no Brasil não está animadora, mas não desistam. Não desistam que eu cheguei aqui, eu tô aqui, mas meu coração está aí no Brasil. Eu falo, eu tô aqui porque foram oportunidades que surgiram, mas eu não deixei de forma nenhuma de vir para cá e esquecer do Brasil, porque é o Brasil que me fez chegar aqui. Então eu tenho um orgulho enorme de ser brasileira, tenho uma felicidade e o governo brasileiro me trouxe até aqui. Então eu acho que assim, meu coração tem essa necessidade de dar um pouco de volta para vocês, porque realmente, se não fosse o nosso Brasilzão, não estaríamos aqui, nenhuma de nós. Então, vamos também ser, né? Às vezes a gente fica só reclamando, mas vamos também ver que a gente consegue achar oportunidades e seguir em frente. Com isso, eu vou contar um pouquinho da minha história, que dá um pouquinho de esperança para essa situação. Quando eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes, né, uma faculdade particular, minha mãe era professora lá, então para mim foi mais fácil, porque eu fui bolsista. E aí eu queria fazer ciência, eu sabia que eu queria fazer ciência. E a Universidade de Mogi não tinha ciência na época, principalmente para o curso de biomedicina, não tinha oportunidade. Aí eu fui lá na USP de São Paulo, com uma lista de professores que faziam as coisas que eu queria e bati na porta. Fui batendo, aí foi uma professora na Escola Paulista de Medicina, aí eu fui conversar com ela começou a conversar, falou qual era o meu interesse, ela falou assim, eu vou te passar umas literaturas em inglês, você pode, tudo bem para você? Aí eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade com inglês, mas tá, vou tentar. Pronto, a hora que eu falei, eu tenho dificuldade com inglês, eu senti que ali foi o ponto que ela, então, tchau, prazer. Aí que eu fiz intensivo de inglês, fui estudar inglês, aí fui de novo lá, eu bater na porta dos professores da USP de São Paulo, e aí cheguei num laboratório, e aí eu falei, eu quero muito fazer estágio, eu quero muito trabalhar com ciência. Aí ele me deu um paper em inglês e falou, lê o primeiro parágrafo para mim. Aí eu li, aí ele falou, você tem força de vontade, mas esse seu inglês precisa melhorar. E aí eu consegui, por um ano eu fiquei indo de Mogi para São Paulo, acordando 5 horas da manhã, porque eu queria fazer ciência. Então eu mudei minha faculdade para o noturno, fazia estágio de dia, ia de noite para a faculdade. E aí, com isso, quando foi a hora de começar a pós-graduação, a gente escreveu um projeto de mestrado, e aí já estava lá na secretaria para entrar com o mestrado, ele chegou, Lili, eu estava numa reunião na FAPESP, não tem mais bolsa de mestrado, e eu sei que você precisa da bolsa para continuar. Vamos mudar para o doutorado direto? Você está aqui no laboratório 1 ano, eu sei que você tem capacidade. Aí corremos, fizemos todo o projeto, mudamos, passamos, mandamos para o doutorado direto. E nessa época, tinha gente que tinha entrado na pós-graduação no mestrado, que já estava defendendo e não tinha conseguido bolsa. E depois isso mudou. Então, também mais uma coisa assim para dar ânimo para vocês. Tem esses códigos de bolsa, mas depois com força, com luta, com batalha, a gente consegue reverter isso e aí temos todas nós aqui que depois conseguimos bolsas, conseguimos formação
E eu vim para aqui, para os Estados Unidos, com o apoio da CAPES uma vez, outra vez com o apoio da FAPESP, escrevendo projeto e arrumando dinheiro. E aí outra coisa que também da minha trajetória que eu quero dividir com vocês é network. Conversar com as pessoas. Então, quando eu estava terminando meu pós-doutorado, eu percebi que eu queria essa experiência inteira nos Estados Unidos, de viver mesmo o pós-doutorado nos Estados Unidos e ver como ia ser minha carreira em relação a isso e ver mais oportunidades. Eu fui numa conferência, falei pro pessoal do meu laboratório, tchau, gente, vejo vocês de volta lá em Ribeirão. E fui conversar com todos os palestrantes internacionais. Foi, oi, tudo bem? Oi, eu sou a Liliana, sou do laboratório do Dario. Estou aqui e tal. Olha, ano que vem eu estou pensando talvez em fazer um pós-doc fora. Você teria uma oportunidade? Saberia de alguém? Claro, me contacta. E foi assim que eu consegui o contato do laboratório da professora que eu vim aqui para Stanford. Era uma pós-doc que estava no laboratório dela e que foi apresentar em nome dela. E eu conversei e falei, nossa, eu adoro a linha de pesquisa da Denise. Eu quero aplicar para um pós-doc. Quando eu for aplicar, eu sei que ela recebe 1 milhão de e-mails. Você pode falar para ela que você me conheceu? Assim, na cara de pau, total. E aí foi assim. Quando eu apliquei, aí eu pedi o contato dela, mandei um e-mail para ela, falei assim, olha, Brooke, estou aplicando. Você fala para a Denise que você me conhece pessoalmente? Então, isso foi... uma coisa assim que eu tenho como lição não tenha vergonha de falar com as pessoas e olhar e estudar o currículo das pessoas que você quer falar também antes dos congressos. Vai lá e vê os papers que essas pessoas publicaram, vira e fala assim, nossa, eu vi aquele seu paper, foi tão legal, aquele experimento, tal. Isso faz muita diferença também. Sim, com certeza, faz muita diferença. E olha, eu acho que esse ponto é uma coisa muito importante, que é a questão, a barreira que a gente coloca do idioma, né? Que a gente sabe que é uma coisa essencial, mas que não é uma coisa que te impede, né, de vivenciar uma internacionalização. Porque no meu caso, por exemplo, você contou que a gente tem que ir atrás, claro, com certeza, estudar. Ontem as palestrantes reforçaram que hoje a gente tem uma série de recursos que pode acabar, né, ajudando a desenvolver mais essa habilidade. E eu lembro que eu cheguei aqui, acho que a única coisa que eu sabia falar era good morning, tipo, bom dia. E tudo que eu tinha que fazer, eu ia com um post-it, sabe, para falar com as pessoas. E assim, mas eu vim, eu tô aqui, aprendi, hoje eu consigo me sentir super confortável com a língua, tanto para ir numa reunião, num congresso. Então, eu acho que, assim, da trajetória de vocês, o que você trouxe, né, da sua experiência, é não deixar o medo nos paralisar, né? Então, assim, e buscar ajuda, e conversar com as pessoas, assim, nem que seja num congresso, vá, porque, assim, qual é o medo que a gente tem? Porque a gente às vezes acha assim, eles são, sei lá, super cientistas. Não, eles são seres humanos tanto quanto a gente, e eles são sempre muito abertos e receptivos, né, a conhecer jovens que estão começando na carreira. E eles, principalmente, aqui a gente vê que eles são muito receptivos, então, com relação a pesquisadores e jovens cientistas brasileiros também, então eles gostam muito. Então, assim, é o que a gente estava falando com a Lu, com você agora, então, assim, não deixe o medo paralisar, e o não você já tem, então tem que ir atrás do sim, com certeza, né? E agora eu passo a palavra para a Elisa, né, para nos contar um pouquinho mais sobre a trajetória dela. Obrigada. Só para complementar um pouquinho, eu sempre falo que é muito importante a gente saber qual é o nosso grande medo, mas não para a gente se agarrar a ele, mas para a gente lutar contra ele. Então, por exemplo, eu concordo... Gente, a Lili falando, você falando essa coisa de inglês, só para complementar bem rápido, eu também sempre tive muito, muito problema com inglês. E aí, quando eu comecei a perceber que o meu medo, na verdade, piorava, em vez de eu meter a cara mesmo, ir lá e falar, e mudou completamente, porque as pessoas que estão fora do Brasil, eu sei que às vezes isso incomoda um pouco, às vezes eu já vi amigos meus brasileiros no Brasil criticando o inglês de outra pessoa, mas fora eu nunca tive essa experiência, pelo contrário, quanto mais você se esforça e fala e gesticula, mais eles acham incrível e te respeitam de igual para igual, não existe isso fora, pelo menos em toda a minha experiência que eu já tive.
eu nunca tive problema nenhum e o meu inglês não é dos melhores. Me comunico, hoje é bem melhor do que no começo. Então, se vocês têm, como foi falado ontem, mas se vocês têm medo de inglês, não tem problema. Vai, estuda, usa os recursos e se joga. Tem que se jogar. E só um pouquinho da minha trajetória, eu já falei, né? Mas uma coisa que a Raquel acabou de falar, dessa coisa de, eu não sei se eu me acho, se eu vou. Eu comecei na ciência também desde a graduação, e no meu segundo ano, numa aula de medicina, numa aula de genética, eu mudei totalmente, que eu ia fazer para medicina, tinha pontuação para medicina, para fazer para biologia, o que foi uma loucura para algumas pessoas, porque eu descobri que eu podia ser cientista fazendo biologia. E aí, uma outra etapa que fez assim, uma diferença na minha vida foi um curso de verão que eu fiz na USP de Ribeirão Preto, e aí é uma dica para vocês. Sempre que tiver cursos de verão, cursos de inverno, tentam ir, até porque muitos desses cursos são pagos pela universidade. Então, se joguem, vão, porque aumenta o network de vocês, como a Lili mesmo já falou. Então, e foi muito engraçado, porque naquela época, assim, lá em São Luís, a gente tinha muito essa coisa de que USP era uma coisa muito alta, e a gente era, meu Deus, e aí eu tinha passado por esse curso na USP, e todo mundo falava para mim, nossa, Elisa, tu passou por esse curso, e eu ficava, gente, o que eu vou fazer lá? Se eu chegar lá, e vai ser totalmente diferente. E aí, foi a primeira vez, porque isso já aconteceu várias vezes na minha vida, mas foi a primeira vez que eu cheguei no curso de verão, e eu olhei assim, comecei a participar e falei, gente, eles são que nem a gente. Sabe? Foi o primeiro estalo que eu tive de que quando você sai, porque às vezes a gente está tão aqui e a gente vê o povo lá e publica super alto, e aqueles professores, e a gente sabe que a USP a fama que a USP tem internacionalmente, né? E aí eu me colocava numa posição muito... Então, foi a primeira vez que nossa, eu sou capaz, eu penso que nem eles, eu penso cientificamente que nem eles, entendeu? E aí eu fiz esse curso de verão, aí foi por causa desse curso de verão que eu consegui fazer mestrado, né? Fui fazer um curso no laboratório, e aí eu fiz o mestrado e fiz o doutorado lá na USP, e eu sempre tive um sonho de ir para a Inglaterra. Não sei por quê, porque eu nem falava inglês, mas assim, só científico, né? Mas eu tive esse sonho de ir para a Inglaterra e eu achava a Inglaterra linda, não sei por quê. E aí meu marido também, ele é cientista, na verdade a gente fez mestrado, doutorado junto. E aí ele conseguiu primeiro, foi pelo Ciências Sem Fronteiras, um ano para a Universidade de York. Antes a gente já tinha feito sanduíche, né? E aí eu fui para acompanhar ele, acabei meu doutorado e fui, lembrando agora a história da Nájera, né? Fui também para acompanhar no começo. E aí, gente, cheguei lá, não consegui vaga nenhuma. Cheguei lá em novembro, aí eu falei, vou tirar um mês, porque eu não tenho férias, né? Durante meu mestrado, doutorado, não tinha férias, aquela loucura. Falei, vou pegar um mês de férias. E aí depois vou começar a aplicar, apliquei, mas foi muito difícil na época, porque meu currículo era... Eu não tinha publicação alta, ainda mais que não. E aí, nessa história, eu comecei, para vocês verem como a gente tem que abrir nossa mente, né? Aí, nem para ser garçonete eles me aceitaram, porque todo o meu currículo era de cientista. Eles falaram, você não tem experiência de nada. Eu falei, meu Deus. E aí, no dia que eu consegui a minha primeira entrevista fora da ciência, que era para ser camareira, eu estava super feliz. Eu falei assim, meu Deus, vou para a tristeza não tristeza da minha mãe, né? Mas minha mãe esperava muito, né? Eu falei, não, eu quero qualquer coisa e nesse espaço eu vou aplicando, porque eu não posso ficar sem dinheiro, né? E aí, no mesmo dia, gente, o doutor Jeremy me chamou para pegar uma posição, não, eu já tinha feito todas as entrevistas, tudo, né? E aí, no mesmo dia, eu fui contratada para ser técnica em pesquisa sênior, né? Para trabalhar para pós-docs no laboratório. E foi, assim, uma experiência única na minha vida, porque eu aprendi um monte de técnica muito legal, que eu não conhecia. Melhorei meu inglês, então não era o que eu queria, porque eu queria um pós-doc, né? E eu estava vindo da USP, os professores tudo falando na minha cabeça, técnica, não sei o quê. Eu falei, não, gente, tem que aproveitar todas as oportunidades. E isso é uma coisa que eu deixo para vocês. Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem ao redor de vocês. Nada é pouco.
e nada é muito, entendeu? Aproveitem, porque vocês vão aprender com tudo. E essa oportunidade técnica foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque além de eu aprender muita coisa diferente, eu treinei o inglês, eu apresentava, e lá o técnico ele vai até para congresso e apresenta também, é muito diferente do técnico do Brasil. Então, fui para congresso, apresentei, e aí foi quando eu fiz uma entrevista para cá, e aí eu e meu marido mudamos para cá, para os Estados Unidos, ele em um laboratório e eu no outro, e comecei a trabalhar aqui, e o meu professor aqui, ele justamente me contratou devido às técnicas que eu aprendi como técnica lá na Universidade de York. E foi muito engraçado, durante nossa entrevista, ele, ok, quando você começa? Aí eu falei, mas eu já passei. Ele, já passou, você já pode estar aqui em março? Eu, não, março é muito pouco. E aí consegui mudar para cá, e eu já estou aqui desde 2018, e muito legal tudo, e hoje em dia, graças a Deus, eu já estou numa posição no laboratório que eu já ajudo as outras pessoas e já consigo ter a minha pesquisa mais encaminhada. Então é mais ou menos isso, assim, não desistam, gente, vão atrás e vão atrás de todas e qualquer oportunidade que vocês tiverem para aumentar o network de vocês e também para aprender, né? A aprendizado nunca é demais. Acho que eu falei demais, né, Raquel? Então, tá ótimo, falou o tempo certinho. E eu acho que você trouxe pontos essenciais aí, assim, brilhantes, né? E cada vez que você ia falando, aparecia, assim, uma nuvenzinha assim, na minha cabeça, lembrando exatamente de experiências similares que eu tive com relação de criar, sabe, assim, a USP é alguma coisa intocável, nunca vou chegar lá, porque eu sou de São Paulo e eu pensava a mesma coisa, porque eu fiz faculdade particular. E semelhante ao processo da Lili, eu lembro que eu saí, acho que, de um treinamento técnico e queria fazer um mestrado. E aí, quando eu fui falar com um dos professores, ele exatamente caiu nessa questão. Ele falou assim, mas por que que eu devo pegar você, que é um aluno que veio de escola particular, e não um aluno USP, né? Então, acho que vale realmente reforçar, assim, estudem, acreditem no potencial de vocês, acreditem na educação que vocês receberam, né? Porque é possível, e foi exatamente isso que eu mostrei para ele. Eu falei, eu tô aqui, eu estudei, eu acredito na educação que eu tive, que eu fui atrás, o aprendizado que eu adquiri, e eu estou, né, disponível e disposta a aprender muito mais com você e no seu laboratório. E aí comecei o meu doutorado, e assim a gente vai trilhando as nossas trajetórias. Então, você trouxe, assim, pontos muito bons, exatamente isso de ir buscar atrás de conhecimento, não importa, né, não mensura, assim, se é pouco, se é muito, se não é o que você espera, mas cada experiência te traz um conhecimento diferente e que provavelmente isso lá na frente vai agregar muito, muito mesmo na sua trajetória. Gente, eu estou, assim, super feliz, super entusiasmada em aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento de vocês, o quanto a educação, né, que a gente teve no Brasil também influenciou nessa trajetória e no caminho que a gente chegou. Então, assim, tudo isso eu acho que é muito empolgante, muito, eu assim, imagino, para mim é emocionante saber que eu não estou sozinha nesse barco e ver, assim, pesquisadoras espetaculares como vocês, que trilharam caminhos similares ao meu e que não foi uma coisa, assim, fácil, né? De que a gente, às vezes, vê uma pessoa hoje, nem você, no NIH, que é um super instituto, né, reconhecido mundialmente, e a gente fala assim, mas ela sempre recebeu isso, ou alguém indicou. Não, é porque realmente a gente foi construindo ali, né, pegando tijolinho por tijolinho, e foi construindo a nossa trajetória, buscando network, falando com as pessoas. Então, acho que isso é muito, muito essencial. E claro que tem alguns momentos que a gente não consegue, né, financiamento, não, principalmente assim, às vezes não é naquele momento que a gente espera, né, e isso nos causa muita angústia, muita insegurança, né, em relação assim, será que é esse caminho mesmo? Será, né, que eu vou conseguir? Como é que eu vou fazer, né, sem esse apoio, né, sem o financiamento em si? Então, e aí eu passo para a minha próxima pergunta, que é assim, se vocês já se depararam com uma situação dessa em algum estágio, né, da carreira de vocês, e como que foi contornar, né? Como é que vocês deram a volta por cima ali para continuar no desenvolvimento de um projeto, continuar ali no mestrado ou no doutorado, sem um financiamento, ou como vocês buscaram outra oportunidade, né, que pudesse dar um suporte ali e vocês continuarem desenvolvendo o projeto de vocês. Quem gostaria de começar e
e nos compartilhar um pouquinho mais dessa experiência. Talvez a Lili? A Nárgera. Eu queria meio que começar para aproveitar para emendar com o que a Elisa falou, né? Que a gente chega aqui no exterior e acha que é mil maravilhas, principalmente com essa situação de limbo, né? E aí você tem que arrumar dinheiro, assim. Eu sou de uma época, né? Os 2 primeiros governos do governo Lula e o primeiro ano do governo Dilma, que a gente tinha muito dinheiro. Então, meu mestrado, assim, né? Meu orientador jogava dinheiro. Ah, você quer gasolina? Toma. Ah, você quer comprar um Eppendorf melhorzinho? Toma. Né? Então, eu não vivenciei um período de escassez no Brasil, né? Porque a gente era construindo prédio, tá? Era uma coisa. E aí, quando eu cheguei aqui, foi aqui que eu senti a falta de financiamento. Por quê? Porque a educação é caríssima, um dos principais problemas nos Estados Unidos é a dívida estudantil, você se forma com uma dívida, às vezes, milionária, que é um privilégio que quem estuda até em particular no Brasil, não passa por uma dívida desse tamanho, e principalmente o mestrado. O mestrado é caríssimo. E o meu mestrado foi numa escola pública aqui, né? Eu acho que a Lu ainda sofreu um pouquinho mais, que o dela foi em Stanford, né? O meu foi na Universidade da Califórnia Davis, que é uma rede pública, só que aqui o público cobra também, cobra muito caro. E aí eu tinha decidido fazer isso, eu não ia validar meu diploma, porque era mais de $10 mil só as provas, né? Isso sem contar passagem, que tem que fazer prova em tal lugar, e são 3 anos o processo, enfim, uma loucura. Aí eu falei, não, mas ia ser mais barato fazer um mestrado e arrumar alguma coisa. E aí aquela coisa, comecei a fazer trabalho voluntário num laboratório, porque aqui ninguém te conhece. Ah, você fez estágio? Ah, você é da USP? O que é USP, sabe? Então, tudo que a gente acha, chega lá, você é um ninguém, entendeu? Porque do lado é o iraniano, que ele também veio da USP lá do Irã, e o cara da Nigéria que veio da USP da Nigéria, e tá todo mundo no mesmo balde, porque tem, né? Sempre um americano que saiu lá de sei lá, alguma outra bambambam que eles conhecem, e fala, ah, então vem cá. Então, você tem que meio que, né? Forragear um espaço, um cantinho seu, bater na porta do professor, falar, pelo amor de Deus, qualquer coisa que você precisar, você me dá, você quer que eu limpe planilha de Excel, eu vou aí, fico o dia inteiro botando dado e tal. E aí, enquanto isso, eu tinha que arrumar algum jeito de financiar o meu mestrado que eu estava me preparando. E aí eu tentei tudo quanto tipo de trabalho, né? E esse período me lembra muito um TikTok que eu vi ela é uma faxineira aqui nos Estados Unidos, ela é engenheira no Brasil, veio para cá e aí ela fala assim, tem aquela tela dividida, ela fica num lado da tela. Você acha mesmo que você vai vir para os Estados Unidos e vai trabalhar na sua área? Aí do outro lado da tela são 2 meninas americanas assim, bem jovenzinha rindo, né? Aí todo mundo ri assim, tipo, né? É difícil. E aí eu tentei garçonete, tentei faxineira, tentei de tudo. Você não tem referência, às vezes até esperei, que eu vendia sorvete no Brasil e tal, sabe? Eu tinha, né? Sempre fui agilizada no mercado de trabalho, mas aqui você precisa de 3 referências. Aí eu ia botar o telefone do meu chefe lá no Brasil, aí eu tinha uma amiga imigrante chilena, que eu botava o telefone dela, ela botava meu telefone, a gente uma fingia que era chefe da outra para tentar arrumar um emprego, assim. E no fim eu só consegui emprego de aplicativo, de passear cachorro, que estourou com os meus joelhos, mas enfim, eu consegui juntar uma graninha, mais com o graninha que tinha no Brasil, e aí, e também porque eu não conhecia, né? Isso eu acho que a Brás e Décimo dá uma ajuda nesse sentido, eu não conhecia os caminhos aqui para você conseguir bolsa de estudo. Eu sabia que eu precisava arrumar dinheiro, mas não tinha essa mentoria. Aí eu cheguei, juntei uma grana, aí quando eu sentei no primeiro dia de aula, eu falei assim, eu vou ter que arrumar mais dinheiro, porque senão eu não consigo formar. E aí eu comecei a ver os editais dentro da universidade, papapá. Enfim, eu consegui pagar todo o meu mestrado, foi muita relação, não foi fácil, com as bolsas, e ainda consegui pagar uma pesquisa em Madagascar. Eu passei 3 meses lá, tudo pago, né, por conta de bolsas também que eu consegui, editais dentro da universidade. Então, busquem essas oportunidades, porque o que é uma coisa muito bacana que os Estados Unidos ou, né, qualquer outro país assim desenvolvido, ele te dá essas oportunidades, mas você tem que agarrar bem, né? Então, pesquise, se prepare e, como a Elisa falou, não tenha vergonha de, né, arregaçar a manga e limpar um banheiro, porque isso aí é vida de imigrante.
Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente chega aqui com aquela visão, eu falo que é uma visão de turista, né? Onde tudo é perfeito, onde todo mundo vai receber a gente bem, né? Então, e aí quando a gente começa a lidar com a realidade é totalmente assim, oposta, né? Não que nada não seja favorável, mas a gente tem ali uns obstáculos que a gente tem que ir contornando, né? E superando aos poucos. Porque você mencionou do aplicativo de dog, eu também já fiz isso aqui, então, assim, já passei por essa aventura. E eu acho que isso tudo é um aprendizado. Quando eu fiz o aplicativo de dog, eu vi, assim, como uma oportunidade para aprimorar o meu inglês. Falei, nossa, agora eu tenho que mandar mensagem para não sei quantas pessoas por dia, eu tenho que ficar sempre me comunicando, e isso vai me ajudar tanto quando eu for numa conferência, num congresso, na apresentação de um pôster, ou mesmo quando eu tenho que orientar algum aluno dentro do laboratório. Então, é o que eu sempre falo, você tem que sempre olhar para o lado positivo e ver o quanto isso vai agregar na sua carreira, né? Então, tudo isso é muito, muito válido, toda a experiência. É. Bom, Raquel, acho que eu posso falar em seguida, até porque eu gostaria muito de fazer uma ressalva, né, em algumas coisas que a Elisa e a Nájera, né, colocaram super bem. Primeiro, né, Elisa falando do inglês, que realmente é muito estranho e doido ver como, de certa forma, brasileiros depreciam né, como outros brasileiros falam inglês. Então, isso é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Né, eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender inglês, né, eu sou de uma família baixa renda, então a minha mãe nunca tinha, né, ela não tinha condição financeira de pagar um curso propriamente para mim, então a internet foi meu grande aliado, né, nisso. Na época, bom, revelando um pouco a minha idade agora, era internet de escada, né, e para uma família de baixa renda, né, acesso à internet era de sexta-feira meia-noite até domingo meia-noite. Então esse era o tempo que eu tentava ao máximo procurar materiais, né, baixar o que quer que fosse para poder ao longo da semana ir estudando meu inglês, né, e aprendendo, né, como também a Nájera, você mesma, Raquel, e a Elisa colocaram muito lindamente, conhecimento nunca é demais, né, conhecimento é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você, conhecimento é algo que é seu, então a gente tem que sempre estar buscando, né, todas as formas de estar adquirindo ele, então essa foi meio que o início da minha jornada no inglês. E eu aprendi inglês de uma forma mais formalizada através do Ciência Sem Fronteiras, né? Eu sempre falo que eu sou uma filha das políticas sociais, porque foi Cefet, foi ProUni, foi Ciência Sem Fronteiras que possibilitaram eu estar aqui onde eu estou hoje. Então, o Ciência Sem Fronteiras foi um programa essencial que fez com que eu formalizasse, de certa forma, o meu conhecimento em inglês. E é muito legal porque você vem para cá e você não é americano. Então, obviamente, você vai falar com sotaque, você vai falar de uma forma que não é americana, porque você não nasceu aqui. E os americanos mesmo, eles admiram isso, porque tem uma piada que até rola aqui, que até meus professores em Stanford brincavam, que eles falam, a única língua que o americano fala é o inglês. Né? Porque o inglês, de certa forma, é a única língua que eles precisam para se comunicar, né? Então, quando você vem de um outro país e você tem que aprender o inglês, caramba, né? A gente já tem um domínio de 2 línguas, a gente já tem um domínio cultural muito superior a eles, então eles admiram muito nisso. E também foi muito estranho quando, por exemplo, uma matéria em Stanford, que eu tive colegas brasileiros, e colegas esses que eram muito privilegiados, vieram de, né, famílias bilionárias no Brasil, e eles faziam chacota do meu inglês. Né? E era uma coisa que era muito doida, porque os americanos em si, eles apreciavam e às vezes eles ficavam, cute, né? O jeito que você fala algumas palavras, e eu via brasileiros me depreciando. Então, é uma construção social muito estranha que a gente tem, né? E que eu queria falar para vocês que, bom, independente do que, né, enfim, outros colegas brasileiros podem, né, tá falando, enfim, é algo que aqui eles admiram, então vamos seguir em frente, porque o que importa mesmo, gente, é estar adquirindo esse conhecimento, né, e estar, né, aprendendo e aperfeiçoando cada vez mais. Eu sou muito, né, usuária da internet, né, como eu falei, quando eu cheguei na internet tudo era mato, então é muito bom ver hoje em dia, né, como que a gente tem diversos recursos, né, e diversas oportunidades para estar aprendendo, enfim, adquirindo diversos conhecimentos. E um pouco antes de eu vir para Stanford, né, quando eu, né, tive essa decisão de aplicar para o mestrado e tal, eu fiz uma listinha do que eu precisava fazer, do que eu precisava aprender, né, para chegar aonde eu queria chegar. Então, foi literalmente sentar, parar para pensar em todo, né, parar para pensar, o que eu sei, no que eu sou boa, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender.
né? E através desse meio que brainstorm, né? Começar a entender melhor, né? As áreas que eu precisava aperfeiçoar, o conhecimento que eu precisava adquirir, as pessoas que eu precisava falar, porque realmente networking, né? Como as meninas mencionaram já, é algo essencial para, enfim, para te ajudar a progredir. Eu vi que muitas pessoas que alcançaram estágios que eu queria chegar eram justamente as pessoas que estavam querendo abrir os braços, né? Brasileiros querendo abrir os braços para poder puxar os outros para cima. Então, isso é uma coisa muito legal que eu vejo entre os brasileiros que, né, por exemplo, na ciência, que são pessoas que sabem da dificuldade que é chegar, né, e que estão aqui estendendo o braço para o próximo, né, para, enfim, ajudar, né, a gente sempre a fomentar essa rede, né, ajudar o nosso povo a estar sempre evoluindo. Até porque, bom, a gente ama o Brasil, a gente é apaixonada pelo Brasil, e como a Lili colocou muito belamente anteriormente, se não fosse o Brasil, a gente não estaria aqui. Então, eu acho que a tendência é sempre essa, né? Você fazer network, você procurar pessoas que te inspiram e que alcançaram algo, né? Mesmo que seja mínimo, mas algo que você gostaria de alcançar também, e pedir ajuda, né? E pedir conselhos, né? E saber como que você pode fazer para alcançar esse próximo degrauzinho. Então, eu acho que é muito isso a minha história, né? De certa forma, como hoje em dia eu vejo com outros olhos, né, a minha falta de privilégios, porque, de certa forma, isso permitiu com que eu tivesse essa chance de parar para pensar e falar, bom, ok, eu não tenho acesso, né, ao que eu preciso ter, mas como que eu posso, né, de forma gratuita, né, ou do meu jeito, estar buscando novas oportunidades, e isso é algo que fez muita diferença durante o meu tempo em Stanford, né, era algo que, por exemplo, às vezes com relação a matérias e coisa e tal, quando as pessoas estavam meio que matando a cabeça, procurando office hour para pedir ajuda para o professor, eu já estava lá, eu na minha internet, papapá, na minha Coursera, procurando cursos, procurando outras formas, né, de estar adquirindo esse conhecimento. Então, pelo menos, né, a falta de privilégio me permitiu, né, ser mais independente e estar sempre buscando, né, essas formas alternativas de buscar conhecimento. E como também, né, Elisa e Nájera mencionaram, né, que às vezes a gente chega aqui, a gente acha que vai já começar a trabalhar na nossa área, mas não é necessariamente assim, né? Eu comecei a trabalhar aqui, na verdade, como ajudando né, os turistas na igreja de Stanford, então, que é um dos grandes marcos turísticos de lá, então era meio que eu ajudando a equipe a, enfim, fechar a igreja quando precisava fechar para eventos e coisa e tal. Então, admito que esse contato com o público, porque lidar com turistas, em geral, é muito complicado, né? A pessoa vai lá, a pessoa quer entrar na hora que ela quer, mas, né, a gente tem no site que esse horário não pode, que tem alguma coisa acontecendo. Então, você tendo que conversar para a pessoa, falar que, não, agora está fechado, e as pessoas ficam irritadas, e você fica, gente, mas a informação está no site, você não olhou? E as pessoas querendo passar. Teve uma situação que foi até engraçada, que era eu falando para 2 rapazes, né? Não, gente, agora não pode, né? Vocês vão ter que voltar daqui a 1 hora e tal. E eles começaram a conversar entre eles em português, falando, vamos fingir que a gente não entendeu, né? E quando ela não estiver olhando, a gente entra mesmo assim. E eu falei, que isso, galera? Querendo fazer de palhaço dono do circo, né? Tipo, querendo me dar uma volta em português, né? Como assim? Então, essa questão também, né, de ter mais acesso a conversar com pessoas, né, a ter que lidar com pessoas difíceis, foi algo que me ajudou muito até, né, para posteriormente começar a desenvolver meu networking, né, começar a ter mais contato com pessoas e buscar as pessoas quando eu preciso de ajuda, né? Então, isso é algo essencial, né, que as meninas ressaltaram e que é sempre bom manter em mente, né, quando, enfim, você vai buscar a próxima etapa, né, o próximo grande desafio. Luciano, muito obrigada. A gente fica até, assim, emocionada com tanta trajetória de muita superação, de muita persistência e resiliência, né? E, bom, eu deixo aberta a questão, mas alguém gostaria de comentar como é que foi, lidar, assim, contornar essa situação por algum período na trajetória científica, sem um suporte financeiro, que teve que correr aí, que nem as meninas pontuaram, talvez para outros caminhos para ter esse suporte e continuar persistindo na ciência. Liliane, Elisa, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Então, quando eu vim fazer entrevista aqui, né, que eu comentei que eu consegui e tal, aí eu falei com a professora pelo Skype, o Zoom ainda não estava famoso em 2016, e aí a gente conversou por Skype, aí ela falou assim, gostei de você não quer vir aqui dar um seminário e conversar com todo mundo do laboratório? Aí eu falei, claro, quero. E aí eu falei, então tá, a gente combina. Aí eu falei, meu Deus do céu. E agora? Eu tenho que ir lá para a Califórnia. Onde que eu vou arrumar dinheiro?
porque vivia de bolsa de pós-doc, que mal pagava minhas contas. Falei, eu tenho que dar um jeito, e agora? Aí, cara de pau de novo, que eu falo, perguntar não ofende. Mandei um e-mail para ela, falei assim, então, você tem financiamento para eu ir para a entrevista? Se você não tiver, não tem problema, porque daí eu tento arrumar algum outro financiamento daqui. Mas se você tiver, ótimo. Ela falou, eu posso pagar a sua estadia e pago metade da sua passagem. Aí eu falei, bom, agora tem a outra metade. Irmão, me ajuda. Pedi um empréstimo para o meu irmão, falei, depois eu te pago. Mas eu preciso fazer essa entrevista. Então, e aí, isso é uma coisa assim também que às vezes a gente tem que correr atrás e arrumar. E eu, nessa minha trajetória toda, tive vários momentos entre uma bolsa e outra, que fiquei sem bolsa. Trabalhei alguns meses em agência de turismo, e aí fazia os congressos de todos os amigos que estavam lá na USP, porque eu estava numa época que acabou a bolsa, eu cheguei num limite, porque isso é uma diferença também que tem aqui nos Estados Unidos do Brasil, é que no Brasil a gente vive de bolsa, aqui a gente tem os chefes do laboratório, eles podem te pagar com os dinheiros de projeto. Então chegou um momento que o chefe do laboratório no Brasil falou assim, olha, acabou sua bolsa, não tem mais o que fazer. E agora? Então, ele falou, eu queria que você continuasse no laboratório, mas não tem mais o que fazer. Aí eu fui pipocar, fui para Minas Gerais, fui trabalhar numa indústria de veterinária, de desenvolvimento, mas não era o que eu gostava, não consegui me encontrar lá. E aí fui fazer agência de turismo por um tempo e aplicando. Aí comecei a aplicar para vários laboratórios aqui nos Estados Unidos. E aí surgiu um edital de novo na USP, do PNPD, né, de bolsa. Aí fui com tudo e aí já fui focada. Falei, bom, agora é a minha hora de dar minha deslanchada na carreira e ir para algum lugar. Não dá para ser pós-doc para o resto da vida, né? Embora eu gostaria de ser pós-doc para o resto da vida, porque eu falo que o pós-doc é a fase mais gostosa da ciência. Você não tem tese para escrever, você está fazendo sua pesquisa, você orienta aluno, você tem essa interação com o aluno. Eu estava dando aula lá na USP de Ribeirão, então eu dava aula para pós-graduação também, fiz uma disciplina, participava de banca, uma fase super gostosa, mas eu falei, bom, preciso ir para o próximo passo. E aí, vendo os concursos, todos os meus amigos que estavam passando, tinham passado por um tempo no exterior. Eu falei, bom, tem que ir para o exterior também. Acho que a minha hora chegou, né, de ficar um pouquinho e depois eu volto. Mas aí eu cheguei aqui e comecei a descobrir, assim, oportunidades que eu descobri que, para mim, eu, Liliana, me fazem muito mais feliz, que é o desenvolvimento dentro de indústria, em biotech. Então, mudar dessa carreira acadêmica, todas as pessoas que me entrevistaram perguntaram, por que você está largando a academia depois de tanto tempo? O pessoal do meu laboratório de Stanford falava assim, você tem um currículo melhor do que a minha orientadora do doutorado tinha lá na Universidade de Nevada. Por que você está fazendo isso? Eu falei, gente, eu descobri que eu não quero seguir minha vida escrevendo projeto, pedindo dinheiro para escrever projeto. E isso são opções de pessoas, e graças a Deus a gente tem gente que quer fazer isso e dá a nossa formação. E eu vejo a minha contribuição mais agora como uma pessoa, eu gosto de ir para a bancada, eu gosto de pensar em experimento, desenhar experimento, fazer experimento e orientar pessoas na bancada. Então, indo para a indústria também você tem a possibilidade, como cientista, você tem os Research Associates, que são assistentes de pesquisa, né? Então, você pode orientar, você ensina eles, e eles um dia vão virar cientistas também. E aí é um mundo completamente diferente. Eu estou aprendendo, estou há 3 meses na indústria. E a mensagem que eu queria deixar a respeito disso aqui também é que a gente não tem um caminho só. Porque parece que fica intrincado na nossa cabeça que o único jeito de você ter sucesso é você virar professor. E às vezes, no meu caso, eu tentei passar num concurso, não consegui, minhas publicações não estavam boas, suficientes para os lugares que eu queria prestar. Eu tive essa dificuldade, aí vendo, como eu comentei, que todo mundo tinha feito pós-doc no exterior e eu não tinha feito, eu tinha feito só 3 meses. E aí eu vim para cá com essa mentalidade, falei, não, eu tenho que ir publicar meu paper na Nature, na Cell,
e voltar para ser professora. E aí eu descobri aqui a possibilidade de indústria, que no Brasil ainda está pequena, mas está crescendo. Tem alguns parques tecnológicos já no Brasil, então isso também é um campo para deixar para vocês como um exemplo de possíveis possibilidades de carreira, que também, como cientista, a gente pode ir para a indústria, para biotechs, ou você pode abrir a sua própria biotech. Tem financiamentos, tem que ir atrás de pessoas, tem fundações que estão financiando pesquisas, acho que a Fundação Serrapilheira, de vez em quando, abre uns editais. Então, se você tiver uma grande ideia, falar, eu quero criar uma biotech de sequenciamento gênico, por exemplo. E aí você senta, põe um projeto, vai atrás de conexões, pessoas, um comitê científico. Então, isso é uma coisa que também você pode fazer. E acho que até a Raquel tem uma experiência nisso que é uma coisa legal e que acho que assim, é um futuro também para o Brasil, que a gente tem que também levar um pouco do que a gente faz na academia, porque a academia ela forma muito recurso humano, que é um material excelente, mas para o desenvolvimento de um país a gente tem que fazer isso também virar produto. E tirar o conhecimento da academia, e o jeito de tirar o conhecimento da academia para virar produto é mais fácil numa biotech do que dentro de uma universidade, por 1000 questões burocráticas. Exato, acho que você trouxe um ponto, assim, muito legal, muito de, assim, inovação para a nossa conversa, né? Porque é exatamente isso, você chega num determinado ponto e as dúvidas surgem, né? E, assim, você fala assim, agora, para onde eu vou? Mas eu também não estou muito seguro se eu quero me tornar um professor. Mas se eu não me tornar um professor, eu me sinto como se estivesse ou traindo a academia, ou me sinto assim, eu não tive sucesso na ciência. E é totalmente o oposto, existem inúmeros caminhos, então acho que isso também foi uma das lições que eu tive aqui, que existem inúmeros caminhos que você pode seguir e que você vai ainda estar, né, vai continuar trabalhando com ciência, vai continuar desenvolvendo coisas, vai continuar ajudando a sociedade como um todo. Então, acho que isso é uma visão muito, muito legal. E aí, antes de eu abrir para a Elisa falar, eu já queria emendar uma outra pergunta para você. Talvez a Nádia também possa comentar, porque eu sei que ela também fez esse processo de transição, não para uma biotech, mas para uma agência governamental. Como que foi trabalhar isso na cabeça de vocês, assim, deixar a academia? Eu sei que você mencionou assim, que você se achou, e que lindo isso, que você se achou e que você aceitou, né? Esse caminho, exatamente assim, essa área agora, nova área da ciência, esse novo campo da ciência que te faz continuar a brilhar os olhos e desenvolver experimentos, te faz ver o quanto você pode contribuir para a sociedade. Então, assim, mas como que foi exatamente no momento de troca ali da transição? Como é que estava isso na sua cabeça? Como é que foi, assim, lidar com os seus medos e insegurança para saber se era o passo certo realmente? Você gostaria de comentar mais um pouquinho para a gente? Sim, não. Primeiro começa, né, que depois eu vou até deixar as outras panelistas comentarem um pouco mais, a síndrome do impostor, né? Exato. Quem nunca teve, nunca sentiu que joga a primeira pedra, porque, gente, aceitar que a gente é bom é muito difícil. E aqui nos Estados Unidos você tem que se vender como bom. Se você não se vender como bom, sinto muito, tchau, você não vai conseguir nada. Eu estou conversando com um amigo outro dia, eu falei, você vai para entrevista, você é o melhor naquilo, você não precisa ser snob, mas você tem que mostrar que você é a melhor pessoa e o melhor candidato. Então, esse processo da entrevista e de mudar para a indústria foi um processo também um pouco muito estressante. Primeiro, como fazer o seu currículo. O currículo é completamente diferente. Ninguém quer saber que você tem 30 publicações. Eles querem saber quais as técnicas que você pode levar e que você tem capacidade de pensar, que você tem capacidade de desenvolver. E aí vem de novo a síndrome do impostor. Eu não sou boa em nada. Meu currículo é muito dividido. Como eu falei para vocês, eu estou em doutorado em microbiologia, depois fui para biologia celular, para imuno. Eu sou boa em tudo, mas não sou boa em nada. Aí agora, como que eu vou procurar vaga que vai me aceitar, porque eu não tenho nada em específico? E aí começa a procurar vaga, começa a conversar com uma pessoa, outra, sair falando com um monte de amigos que tinham feito a transição e pedindo a opinião deles. Como é?
Me conta seu dia a dia na indústria, porque a gente não tem essa ideia, né? Como que é o dia a dia de um cientista dentro da indústria? A gente sabe como é o dia a dia dentro da academia, e dentro da indústria é diferente. Tem um monte de coisa de confidencialidade que você não pode falar, eu não posso... Isso é o maior desafio para mim. Gente, eu amo falar da minha pesquisa. Eu amo, a Cíntia colocou no link o Chá com Vale, que eu explico tudo da Maria Tifoide. Agora eu não posso contar para ninguém o que eu faço. Isso é muito difícil. Essa é uma coisa muito difícil, porque, né, a gente é divulgadora de ciência, todas nós aqui amamos divulgar ciência, e agora eu não posso contar o que eu faço. Eu posso contar o que está no site da empresa, e ponto. Então, esse é um desafio. Em relação a deixar a academia de lado, é desafiador. Eu tive que fazer um trabalho interno de, não, eu não estou falhando, porque eu tinha essa sensação no começo, eu vou para a indústria, mas nossa, eu fiz tanto tempo de pós-doc, fiz doutorado, e agora eu vou para a indústria, e não vou mais fazer mentoria de aluno, não vou formar gente. Ai, meu Deus, e agora? Ai, que dificuldade, que luta interna. E aí eu falei, não, gente, sucesso é o que você quer ser. Isso é sucesso. Sucesso é você conseguir e você atingir, não o que as pessoas acham que é sucesso, mas é o que você envisiona para a sua vida e para o seu futuro. Então, assim, eu descobri que eu gosto realmente dessa parte de desenvolver. Eu desenvolvo ensaios que vão levar a decisões se a droga vai para um paciente ou não. Então, os ensaios que eu faço vão dizer, não, ó, essa droga pode ir ou não. É uma puta de uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é super... Para mim, é a coisa que eu gosto. E a diferença da indústria é você não se preocupa com o dinheiro. Eles têm um departamento inteiro para preocupar com isso. Então, eu não tenho que pensar em escrever grant, eu não tenho que pensar em pedir bolsa, eu não tenho que pensar em nada. Isso... eles têm o departamento financeiro, que é o que vai fazer isso para você. Então, você está 100% focado em pesquisa. Que legal, assim, que confortante ouvir, né? Isso é muito bacana mesmo. E eu gostaria um pouquinho de ouvir da Elisa, como é que foi, se teve algum, assim, todo o processo de trajetória, se teve algum momento da fase da carreira dela que ela não teve apoio financeiro das agências, se você teve que mudar de área em algum momento, sei lá, no momento que você estava ali trabalhando com biologia molecular, você teve que mudar para uma microbiologia e teve que começar a estudar do zero, porque o projeto era totalmente diferente, né? Nos conte mais um pouquinho como é que foi. Eu sempre tive bolsa, né? Sempre consegui bolsa. Durante o meu mestrado para o doutorado, eu fiquei sem bolsa por 2 meses. E também acabei me sustentando, fui morar junto com meu marido, essas coisas assim para poder tentar sustentar, porque eu sei, né, que tem muita gente que fica sem bolsa. Então, mas o resto eu sempre consegui financiamento, né, graças a Deus, porque meus pais também não tinham condição de me sustentar, né, no meu sonho, né, de seguir uma carreira científica. Mas falando dessa transição, assim, né, eu ainda estou dentro da academia, né, porque o NIH não é considerado academia, né, é do governo, mas ainda é aquele meio passo, né, ainda posso me considerar, porque eu, diferente da Lili, eu posso falar o que eu faço, apresentar. Eu tenho alunos de pós-bac, que a gente chama aqui, que é um negócio muito legal, que é quando você acaba a graduação, e antes deles entrarem no doutorado, eles ficam 2 anos, mais ou menos, como pós-bac no NIH, que eles fazem pesquisa, podem apresentar, e isso serve de subsídios deles para conseguir o doutorado. Então, eu tenho todas essas coisas, então eu me considero ainda na academia, né? Estou no processo que eu já conversei muito com a Lili, né, Lili? Estou me credenciando aí para a indústria futuramente. Se tudo der certo, vamos ver, né? Mas não sei, tá? Um ponto de interrogação. Mas, assim, uma coisa que aconteceu na minha vida, mudar de área, né? Eu sempre fui muito apaixonada por organismos, né? Por vida, interações de vidas diferentes, né? E toda a minha vida eu trabalhei com leishmania, né? Inclusive, minha coorientadora de mestrado foi a professora Aldina Barral. Eu já conheci, eu passei uma semana aí na Fiocruz, tudo. Então, toda a minha vida foi de leishmania e mais biologia molecular, né? E aí, de repente, eu vim parar aqui, que era um laboratório muito de genética. A gente faz imunologia, tudo.
E, gente, mudei muita coisa. Nesse 1 ano, por exemplo, eu consigo fazer análises que eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia aprender. Eu sempre falei, gente, não, script para mim, rodar script, fazer essas coisas, nunca, eu não quero isso na minha vida nunca, de bioinfo. E tipo assim, e cheguei aqui, meu chefe queria muito. Eu mergulhei na genética, e hoje em dia, por exemplo, nesse 1 ano, por exemplo, eu aprendi bioinfo, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia aprender. Nunca, nunca passou pela minha cabeça. Então, cientista é ser isso na minha cabeça. Às vezes as pessoas falam, mas você sempre trabalhou só com isso e agora você vai mudar, porque uma das perguntas que me fazem também quando eu falo que eu quero ir para a indústria, eles falam, mas se a empresa te quiser passar para um outro projeto, para uma outra área, para câncer, para outra área, você iria? Aí eu falo, lógico que eu iria, eu sou cientista. Cientista sempre quer aprender, pelo menos ao meu ver. Isso para mim é ser cientista, é você mergulhar, é você aprender. A gente tem capacidade de aprender de tudo. É só sentar e estudar, ler, e a gente tem capacidade de aprender tudo. O raciocínio científico que você usa para trabalhar com leishmania é o mesmo raciocínio científico que uma pessoa usa para trabalhar com câncer. Só precisa, lógico, estudar, que é uma das coisas que nas outras áreas, nas outras profissões, as pessoas param um pouco de estudar, né? Ah, você, não sei, qualquer outra profissão, geralmente você não estuda tanto. Já o cientista, não. O cientista, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de estudar, porque você está em aprendizado o tempo todo. Então, para mim, eu acho que a grande dificuldade quando eu vim para cá foi mudar completamente a minha carreira e aprender do zero, assim que eu falo, lógico que eu já sabia alguma coisa de genética, mas você saber de alguma coisa de genética e você fazer população e você realmente mergulhar. E o meu chefe virou para mim e falou assim, você vai ser uma geneticista aqui no meu laboratório. Eu, hã? Tipo assim, mudou completamente, assim, sabe? E eu tenho um pouco de dislexia, né? Que é uma coisa que não é comprovado, mas eu aprendi que eu tenho, pessoas ao redor abriram meus olhos que eu tenho, meu cérebro ele funciona muito diferente das outras pessoas, e eu criei durante toda a minha vida formas de não confundir amostras, por exemplo, né? Tem vários esquemas que eu faço, então para mim tudo é muito intenso quando eu faço um experimento, porque eu tenho muito medo de errar, alguma coisa assim. Imagina para mim escrever numa linha de comando. Então, isso já, na minha cabeça, já não era possível, entendeu? Então, o que eu fui fazer? Fui pesquisar, fui aumentar as letras, fui mudar, entendeu? Você tem que, como eu falei antes, você tem que ver quais são as suas dificuldades para você chegar lá e vencer essas dificuldades, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Mas o que eu queria só deixar aqui, uma coisa que eu achei muito legal, que a Lili falou, que tudo é muito diferente, e eu queria só dar essa dica para vocês, é que eu não imaginava que quando você vai falar com um pesquisador, né, quando você vai falar com um professor, um PI, você tem que escrever coisas diferentes no e-mail. Então, isso é uma coisa muito importante para todo mundo que está aplicando, principalmente para fora. O jeito que você faz o approach, no jeito que você vai mandar a primeira mensagem, o primeiro e-mail, é muito diferente. O jeito que você escreve, a carta que você escreve, o tipo de currículo que você vai mandar para um é diferente do outro. Então, isso eu só aprendi depois que eu saí do Brasil. Até no Brasil, eu não sabia que tinha essa diferença da forma de escrever um e-mail, da forma de escrever um CV, um currículo, da forma de escrever uma carta de... Como é que eles chamam a carta de... Apresentação? Carta de apresentação, a carta de apresentação é totalmente diferente. Então, se você vai aplicar para um laboratório, vai ser totalmente diferente se for para outro laboratório, se for para a indústria. Então, uma coisa que eu queria deixar como dica aqui é conversem com as pessoas, né? Se vocês querem aplicar para algum lugar, conversa, vai lá no LinkedIn, sabe o LinkedIn? Ah, quero aplicar para esse professor lá. E você coloca a universidade ou coloca o laboratório, aí você vê quem está lá, e aí você... Geralmente tem brasileiro em todo lugar, gente. Aí vocês clicam lá no brasileiro e falam assim, eu posso conversar contigo para tirar umas dicas? E aí, eu fiz já isso. Por exemplo, eu estava interessada numa empresa, que não é a hora de eu aplicar, mas eu estava interessada. Aí eu falei, vou já ver. Entrei no LinkedIn da empresa, cheguei lá, aí tem lá as pessoas
que já fizeram coisas com você, se você é brasileira, se você é da USP, não sei o quê. Aí tinha lá as carinhas dos brasileiros, né? Aí eu fui lá, cliquei, falei assim, oh, eu acho essa empresa muito legal, você trabalha lá, você poderia conversar comigo? Aí a pessoa, tipo, super legal, né? Brasileiro sempre quer ajudar outro brasileiro, manda mensagem, e aí pronto, você faz uma conversa, você pergunta como é que faz para aplicar, o que eles esperam. Então, você tem essa conversa, entendeu? Então, vão atrás e antes de escrever qualquer e-mail, conversem com outras pessoas para vocês saberem exatamente o que vocês vão botar nesse e-mail. Porque não acho que você vai fazer um modelo e vai só mandar o mesmo modelo, porque pelo menos para cá isso não funciona. E nem para a Inglaterra também. Não funciona, não. E só uma ressalva no que a Elisa acabou de falar, que de fato difere muito para o tipo de laboratório que você vai mandar, ou instituição, mas só quero deixar bem claro que instituição de ensino também. Então, se você quiser aplicar para, enfim, diferentes universidades aqui, não recicle ou reutilize o seu Statement of Purpose ou seu ESEI, por exemplo, porque as universidades, né, ou até mesmo os centros de pesquisa, eles querem pessoas que estão alinhadas com a visão e a missão desses estabelecimentos. Então, sempre cheque, né, qual que é a visão, qual que é a missão, para justamente estar fazendo um application que é voltado e focado, né, no que essas instituições estão buscando nos profissionais que eles vão contratar ou, né, aprovar. Muito, muito interessante. Obrigada, Lu, por compartilhar e chamar a atenção a esse detalhe fundamental. Meninas, só para fechar aqui a nossa rodada, eu sei que a Liliane tocou num ponto muito importante, que é a questão, né, de quem nunca, né, esteve sob aí a ação ou sofrendo a questão da síndrome do impostor. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho e trouxessem uma pincelada da experiência de vocês em relação a isso, como vocês se sentiram, mas também, já fechando a nossa mesa redonda, eu gostaria que vocês também deixassem uma mensagem final para o nosso público, né, de inspiração, como vocês se sentem, né, tipo assim, influenciadas, inspiradas a continuar na ciência e como, né, isso poderia, de certa forma, atingir o nosso público. Lu, se você quiser começar. Pode deixar. Não, síndrome de impostor é comigo mesmo. Por mim, eles tinham que mudar para síndrome da Luciana, porque... Bom, é muito complicado, né? Eu sempre convivi, né, em espaços com pessoas que tiveram privilégios que eu não tive, né? Desde a época do Cefet, até mesmo, né, quando eu fui para a PUC, né? Eu, por exemplo, estudei com o neto do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Aqui em Stanford, sabe? Tem alguns brasileiros que estão aqui são de famílias bilionárias, então é sempre complicado. Você olha para o outro, né? Você olha para si mesmo e você sempre se vê como uma fraude, né? Então, a síndrome do impostor, ela é muito uma crença, né, que tem dentro da gente de que a gente não é boa o suficiente, né, e que por mais que a gente tenha vários resultados positivos, a gente não consegue perceber isso e, de fato, né, ver o nosso valor nas nossas atitudes e nos nossos méritos, né? A gente acaba achando que as nossas conquistas, elas são fruto de sorte ou de algum outro fator e não do mérito próprio. Então, acaba sendo algo que é mais relacionado às nossas capacidades e habilidades e não ao nosso merecimento. Então, eu acho que, no fim das contas, né, quando a gente acaba, né, aceitando essa síndrome, aceitando esse tipo de mentalidade, a gente está, de certa forma, se auto-sabotando, né? E, na verdade, a minha perspectiva com relação à síndrome do impostor começou a mudar muito quando eu comecei a conversar com, né, outros colegas aqui de Stanford, pessoas que eu olhava e que eu admirava e que eu achava incríveis e maravilhosas, e eu vi essas pessoas passando pela mesma coisa, essas pessoas se sentindo inferiores, né, perante outros. Então... É algo muito complicado, né, que, enfim, as pessoas mais incríveis, elas passam também. E uma coisa que a gente tem que manter em mente é que, bom, a beleza do ser humano é que cada um aqui é único, né? Cada um de nós, a gente tem as nossas qualidades, a gente tem, de certa forma, qualidades que são melhores do que em outros pessoas têm qualidades que são melhores. Então, é sempre a gente estar reafirmando, né, internamente e sempre tentando manter em mente as nossas qualidades, o que nos difere, de certa forma, com relação aos outros, né? E tá pensando também, através de uma outra perspectiva e uma outra lente, né, sobre as suas conquistas, né? Porque a verdade é essa, galera. As nossas conquistas não são, né, 100% fator, né, o fator dela não é sorte, né? Às vezes pode ser um pouco de sorte, mas vem um pouco também com o nosso esforço, né, em correr atrás de tal coisa. Quando eu olho para trás e penso, nossa, como eu tive sorte nisso, sorte naquilo, sorte naquele outro, eu parei, não, peraí.
Foi 100% sorte? Não. Rolou um fator sorte, sim, mas, poxa, se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse me esforçado, né, essa sorte, digamos assim, não teria acontecido, né? Que nem por muitas vezes quando eu pensei, caramba, passei Stanford, foi sorte. Eu falei, cara, não foi sorte, né? O pessoal do Stanford não tá olhando para os aplicantes, falando assim, essa aqui é engraçadinho, deixa eu deixar ele passar, essa aqui vamos né, dar uma chance. Não, eles escolhem as pessoas pelo merecimento. Então, por exemplo, acredito que todo mundo que está na Fiocruz, por exemplo, vocês todos estão aí por questão de merecimento, porque vocês são capazes, então... Enfim, às vezes a gente está naqueles momentos desafiadores, né, que a gente olha para o lado e vê pessoas incríveis, mas a grande questão é justamente você ver o que é incrível em você mesmo, né, e ver o que você está trazendo de qualidade para o seu espaço, para a sua comunidade, né, e para o seu local de trabalho. Nádia, você gostaria de ser a próxima a comentar sobre como que foi, como você lidou, se já, né, esteve sob a ação aí da síndrome do impostor durante um processo de transição, né, e deixar a sua mensagem final para o nosso público. A minha transição foi bem difícil, porque eu estava numa posição muito boa no Brasil. Eu era coordenadora de um projeto nacional de consultoria, sabe? Estava assim, né, no topzão, e aí eu cheguei aqui e eu não conseguia nem trabalho de, né, como eu falei, de tratadora, né? Isso porque eu também era RT de uma ONG de onça pintada e tal. Então, nada deu certo. E aí eu caí numa depressão profunda, foi péssimo. Eu sabia que eu não poderia me virar veterinária porque eu me recusava a fazer essa prova, porque ela é só clínica, e eu não trabalho com clínica há 10 anos, e eu não vou reaprender a fazer cirurgia em cachorro para provar para o americano que eu sei fazer. E aí eu tive que realmente tirar da cartola o que eu poderia fazer que faria sentido na minha vida, né? E aí eu entrei no mestrado e ralei pra caramba, mas eu ainda não é um mestrado voltado para veterinários em medicina de populações, mas eu ainda não sentia que, assim, eu estava fazendo porque eu precisava arrumar um emprego nos Estados Unidos e, né, eu não tinha aquela paixão. Poxa, eu era bicho grilo do cerrado, sabe? Eu vivia no mato com os bichos e tal, eu era apaixonada porque eu fazia, né? Aí chega aqui, eu tava fazendo computador, modelagem, papapá, código, e aí quando eu fui para Madagascar, foi lá que eu me encontrei, né? Era uma noite que eu estava dormindo num acampamento, sem luz, assim, num colchão todo mofado, assim, que eu levantei o travesseiro cheio de bicho embaixo, eu me senti tão feliz, eu falei, gente, eu me encontrei, eu estou no campo, eu estou fazendo, né, trabalho com pessoas, eu estou, né, vendo melhorias, né, que eu posso aplicar a minha ciência e tal, e aquele sentimento bom que eu tinha, né, trabalhando com conservação, com animais no Brasil, voltou naquele momento. E aí deu aquele estalo, e aí a partir daquele momento que eu consegui me recuperar um pouquinho, né, e trabalhar essa questão de zero confiança ou qualquer capacidade, qualquer, né, valorização de qualquer capacidade minha, né? Eu estava assim, minha vida agora vai ser trabalhar para arrumar um emprego e, enfim, né? E aí eu voltei a sentir paixão pelo que eu faço, e aí aos poucos eu consegui treinar essa coisa da autoestima, porque como a Lili falou na entrevista, você tem que, né, ser a melhor, a topzona, né? Então você vai chegar e falar, não sei, eu acho que eu sei fazer isso e tal. Isso assim, como mulher, né, e tem pesquisa falando, já é difícil, né? A gente ter essa coisa de se impor, de falar que a gente pode e tal, negociar salário, meu Deus do céu, né? E aí, imagina, passando por um processo de síndrome de impostor, depressão, e ainda só que ter que, né, pintar o seu rosto e botar um sorriso e bater na porta de todo mundo e falar, não, eu posso, eu consigo e tal. Então, deu certo, e eu acho que agora, recentemente, assim, eu me senti que eu cheguei num ponto, né, eu acho que depois de 4 anos aqui nos Estados Unidos, quando eu consegui o meu emprego, ano passado, né, oficial, ano passado não, mês passado, no governo, que foi assim, quase que, tá bom, consegui chegar né, consegui, né, sabe aquele, tipo, ufa! Então, foram 4 anos de muitos baixos e alguns altos, mas e eu acho que isso se alinha com a minha mensagem final, que é você valorizar a sua rede de apoio, porque quando você é imigrante, você está sozinho, está longe da sua rede, dos seus amigos, da sua família. Então, você
é importante você criar uma nova rede de apoio, não precisa ser só com a comunidade brasileira, com qualquer um, né, colega de laboratório, vizinho, enfim, crie uma, né, valorize essa, porque eles vão te ajudar, porque o que você passa aqui, ninguém te prepara, né? Então é importantíssimo que você, né, tenha uma rede de apoio que possa segurar a sua mão nesses momentos e, por mais que nada te prepare, você precisa se preparar, porque quanto mais você se preparar, a informação sobre que tipo de visto que você vai ter, como é que é a sua profissão lá fora, né, quais os preparos, a língua, quanto mais você vai se preparar, menos difícil vai ser. Não vou falar que vai ser fácil, mas não vai ser tão difícil quanto você chegar aqui e aí você começar a ver as coisas, né? Então, se você tem a possibilidade, se você está agora aí pensando em ir para o exterior, começa a planejar para daqui a um ano, né? Começa a se preparar porque realmente faz toda a diferença. Emendando na Nájera, eu, quando cheguei aqui, ninguém me contou que 25%, 30% do meu salário ia para imposto. Então, eu recebi a carta, falei assim, gente, que salarião! Aí, quando veio meu primeiro salário, eu falei, cadê? Então, essa preparação, assim, e aí começa, né? O desafio aqui que não acaba mais. Então, assim, né? Tudo parece lindo, maravilhoso. Hoje em dia eu sou cientista numa biotech, mas olha, come grama, viu? E eu falo, né? A gente fala tanto do Brasil, que o Brasil é perigoso. A primeira vez na vida que eu tive um cartão de clonado foi aqui. Tiraram todo o meu dinheiro do primeiro aluguel da minha conta. E aí eu precisava pagar o aluguel. Então, assim, sabe? Aí você tem que se virar nos 30, arruma dinheiro, pede dinheiro emprestado para o amigo, olha, assim que o banco me devolver, eu te devolvo o dinheiro. E então, assim, tem todas essas coisas que a gente passa também, que não é tudo flores. A minha mãe sempre fala, né? Ela fala assim: olha, não é fácil ter filha corajosa, viu? Porque o coração fica aqui apertado em casa, mas eu tenho todo um apoio da minha família que para eu estar aqui, seguir, porque eles sabem que esse é o meu sonho, que eu sempre quis ser cientista e seguir essa trajetória. E em relação à síndrome do impostor, como colocaram no chat mesmo, a gente tem que aceitar que ela está ali e brigar contra ela. Olhar no espelho e falar assim, eu sou boa. Ninguém sabe fazer tão bem o que eu sei fazer. E talvez o que você saiba fazer não seja o que a outra pessoa sabe fazer, mas o que você sabe, você é o melhor naquilo. Então, eu acho que isso que a gente tem que aprender um pouco. Claro, a gente continua, ninguém precisa deixar de ser humilde, pelo contrário, né? Ninguém precisa ser snob e achar que é melhor que ninguém. Mas a partir do momento que você consegue enxergar que você tem qualidades que são melhores, que você é melhor naquela qualidade, que a outra pessoa é melhor na outra qualidade, você respeita a qualidade dos outros, mas aceita a sua qualidade, a gente não aceita a nossa qualidade. É impressionante como é difícil a gente falar assim, olha, gente, olha como eu sou boa. Eu não falava para as pessoas que eu estava indo para Harvard, eu falava para as pessoas que eu estava indo para Boston. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava indo para Harvard. E aí eu ia na terapia e falava assim para a terapeuta, eu não quero falar para as pessoas que eu estou indo para Harvard, é muita pressão, eu não sou boa o suficiente, eu só consegui isso porque eu consegui, porque foi uma oportunidade. Não, eu consegui isso porque eu tinha a qualificação que as pessoas de lá queriam e aceitaram eu ir para lá e confiaram, e o chefe do Brasil confiou de me mandar para lá, ele sabia que eu ia ser uma pessoa que ia fazer um trabalho bem feito. Então, a minha mensagem para vocês, para finalizar, é: confiem nas suas qualidades, aceitem as suas qualidades. Elisa, quer deixar Então, uma mensagem final? Bem rapidinho, né? Eu sempre lutei muito também contra a síndrome do impostor, eu já contei alguns casos aqui, né, para vocês, mas eu acho que o importante é quando a gente detecta que a gente tem isso, né? Quando a gente detecta que é ela que está agindo nas nossas decisões. E uma última vez, assim, só para dar um exemplo, foi a Cíntia fez um chá com vale comigo. E quando ela me convidou, a primeira coisa que eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, por que eu vou fazer uma entrevista com a Cíntia? Eu não tenho nada para falar. E aí eu fiquei pensando, e na mesma hora eu falei, gente, por que eu estou fazendo isso comigo? Eu vou falar o que eu tiver para falar, entendeu? Então eu acho que a primeira coisa é você detectar que você tem alguns problemas com algumas coisas, ou com inglês, com qualquer coisa,
e olhar para aquilo e falar assim, não, vamos raciocinar agora. Por que que eu não quero? O que eu posso mostrar? Então, eu faço muito isso comigo. Não sei se é uma técnica que eu usei para mim agora. Então, por exemplo, se eu preciso... a Cíntia falando. Se eu preciso, por exemplo, o meu chefe pede para eu fazer alguma coisa que eu acho que é demais para mim, eu sempre olho para mim depois, lógico, eu sozinha, e eu sempre penso, ok, por que que eu vou fazer isso? Eu sou realmente capaz de fazer isso? Eu sei isso, o que que eu tenho que fazer para melhorar isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a dialogar mais com a gente mesmo para saber realmente se eu sou capaz ou não, enumerar suas qualidades e mostrar suas qualidades, entendeu? Não é ser soberbo. Eu falo, quando eu publico, eu sou a primeira a mostrar, quando eu tenho um experimento, quando eu vou fazer alguma coisa que dá certo, eu falo, o meu chefe mesmo fala, eu falo assim, não, eu sou muito boa nisso, posso fazer. Tipo, não é que eu quero ser soberba, mas eu cheguei num ponto que eu acho que a gente não precisa ter vergonha de mostrar que você é bom no que você faz, entendeu? Porque essa coisa de você não mostrar que você é bom, lógico que tem a forma de falar também, né? Você acaba colocando muita pressão em você mesmo, né? E aí você acaba deixando de fazer coisas porque você se acha menor do que o outro. E ninguém é menor do que ninguém, né? Todo mundo tem suas qualidades, todo mundo, como a Lu mesmo falou brilhantemente, é único. E então, converse com você mesmo. Toda vez que isso acontecer com você, converse com você mesmo, coloque os prós e o contra e entenda o porquê que você está dizendo não àquilo. É porque realmente eu não sou capaz ou é porque eu sinto que eu não sou capaz? Então é isso que eu faço, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer. E só a minha mensagem final que eu gostaria de deixar é que eu acho que uma coisa que eu aprendi aqui é que a gente tem que ter mentores na nossa vida, gente. E foi uma das coisas que a gente falou muito no Prêmio Cientista ano passado, né? A equipe que foi falaram bastante. Eu falei, gente, isso faz total sentido. E para qualquer lugar que eu for, eu vou levar essa mensagem que eles falaram no prêmio, que é ter mentores. E quando eu falo ter mentores, eu não estou falando que é só o professor de vocês, o chefe de vocês que é o mentor de vocês. É mentor em qualquer área, entendeu? Eu preciso ter mentores da minha vida, tipo, eu preciso ter mentores de experimento, eu preciso ter mentores científicos, eu preciso ter mentores para eu conversar e essa pessoa me ajudar a entender melhor e desbravar que caminho que eu vou para a indústria, eu vou para a academia, será que isso é legal fazer, entendeu? Então, tenham mentores na vida de vocês, pessoas, e quem são esses mentores? São pessoas que vocês confiam, que vocês admiram e que vocês acreditam, né? Então, tentem conversar, eu posso conversar contigo? Eu estou assim querendo desabafar, ter ideias. Posso saber sua opinião? Entendeu? Então isso é essencial na vida de todo mundo, a gente ter mentor. Porque quando a gente pensa só a gente fica com uma caixinha. Quando a gente está mergulhado só em um lugar também, a gente fica com uma caixinha na nossa cabeça, entendeu? Então quanto mais mentores a gente tem, mais pessoas a gente conversa, mais a gente tem opções para a gente saber exatamente para onde a gente vai. Então, é isso que eu queria deixar assim, de principal para vocês. Lutem contra a síndrome da impostora e façam isso conversando com si mesma. Eu sou capaz ou eu não estou me sentindo capaz? E 2, tenham mentores, gente. E acreditem em vocês, porque todas aqui já mostraram isso, que se a gente não acreditasse na gente, a gente não está onde a gente está hoje, e tem muita coisa ainda para acontecer. Isso que eu falo, às vezes eu falo assim, meu Deus, tem tanta coisa ainda para acontecer. É muito, muito, muito legal, assim. Verdade. Foi um prazer, gente. Exatamente. E, meninas, muito obrigada mesmo mais uma vez por vocês virem, disponibilizar a compartilhar a jornada de vocês, os altos e baixos, as fragilidades, mas também os pontos muito fortes. E eu acredito que isso tenha acrescentado muito, né, na vida e na perspectiva do nosso público. Eu agradeço de verdade, e só vou dar uma palavrinha em relação à síndrome do impostor, vou confessar aqui publicamente que minutos antes, alguns minutos antes, eu estava assim, acho que vou mandar uma mensagem para as meninas, eu falei assim, sei lá, aconteceu um acidente, não estou me sentindo muito, não, porque eu não estou me sentindo capaz de moderar essa mesa redonda, não, é muita responsabilidade. Mas passou uns 5 minutos, eu me concentrei e falei, não, eu vou fazer, eu conheço as meninas, já conversei com elas, já fizemos reunião, não tem porquê. Então, né, estava muito mais claro que exatamente era a síndrome do impostor que estava ali, só cutucando, né? Falou assim, você não é capaz, vai fazer uma coisa horrorosa lá, um papel muito feio.
Então, e aí já aproveitando, deixando uma mensagem final, né, para vocês, assim, persistam no sonho de vocês. Se é exatamente aquilo que faz brilhar o olho de vocês, vão em frente, como a Elisa reforçou mesmo, tenham mentores, vão, não só em relação na área acadêmica ou professores, nós aqui também estaremos disponíveis, né, para vocês, acho que deixaram no chat o nosso contato. Então, tem alguma dúvida, querem saber mais, mandem mensagem, mandem e-mail, estaremos aqui, né, responderemos, claro, assim, no tempo que for possível, porque a nossa rotina aqui, assim, é corrida,